né? Os convidados são Jesus, Santiago, Vilane Vieira, Pacheco e Mary Cristina Tomás. Tá? Eu vou passar para eles, não vou deixar vocês mesmo cuidar da mesa, porque nós temos que fazer nossa reuniãozinha de diretoria. Queria antecipadamente agradecer a presença de vocês, né? E dizer para as pessoas que a programação de outubro já está para ser... Já deve estar indo para a gráfica, ou não, já deve ter voltado da gráfica e deve estar indo para o correio. Logo, logo vocês vão receber a programação das quartas no Conselho até dezembro. Antes de quarta-feira próxima, que já é outubro? Será? Eu penso que sim. Você não liga para cá? Com certeza. Eu vou abordar rapidamente o que eu trouxe para discussão. Trouxe para uma discussão sobre a questão da adolescência, muito a partir daquilo que a gente observa nos consultórios, menos em termos de discussão que se faz no âmbito da psicanálise sobre a questão da adolescência. E a primeira coisa que a gente observa é que, na verdade, no âmbito da adolescência acontece uma proliferação cada vez mais crescente e uma diversificação do que a gente chamaria das novas formas de sintoma, não é? Haveria uma espécie de extensão do sintoma na adolescência. Na verdade, a gente teria que tentar entender por que essas novas formas de sintoma, não é? A gente pode dar alguns exemplos: o uso de drogas, a anorexia, a bulimia, os transtornos de caráter, a delinquência juvenil, não é? A gente estaria chamando isso de novas formas de sintoma. A gente poderia colocar uma pergunta de por que essas novas formas de sintoma proliferam, né, no mundo contemporâneo. E essa pergunta só pode ser respondida se fizermos um diagnóstico da situação atual, vamos dizer, da vida civilizada, né? Talvez a gente pudesse colocar a pergunta nos termos de qual seria o outro atual da civilização, né? Eu diria que o outro da civilização, ele encontra-se confrontado com uma série de impasses, não é, para diagnosticar, aplicar, reduzir, vamos dizer, os efeitos daquilo que a gente poderia considerar como os mandamentos universais, ou os efeitos dos ideais que de alguma forma tentam organizar, ordenar, não é, diversos domínios da sociedade. Então eu diria que nós estamos confrontados, né, com uma perda de confiança naquilo que seria, vamos dizer, as referências simbólicas, não é, da própria civilização. A tal ponto que a gente pode falar de uma espécie de nostalgia mesmo desses ideais, né? Ideais que de alguma forma orientam a vida de cada indivíduo, né? O que a gente observa exatamente no mundo contemporâneo é uma espécie de dissolução dessas grandes referências simbólicas, não é? A tal ponto que entre nós, as pessoas que têm estudado a obra do Lacan, que se servem desse ensino com uma orientação para a clínica, a tal ponto que a gente poderia fazer um diagnóstico de
que o outro não existe. É isso que a gente tem, de alguma forma, discutido, trabalhado. Né? Ao seguirmos os passos desse outro, que não mais orienta os rumos da vida, né? A gente observa que ele se parece mais com uma espécie de imperativo, né? Vendo surgir dificuldades, portanto, locais cada vez mais numerosas, né? Dificuldades que refletem essa presença do outro não como um lugar de referência simbólicas, né? Mas como uma espécie de imperativo, né? Que exige do sujeito, vamos dizer, buscar a satisfação, buscar as diversas formas de prazer que estão aí disponíveis no mercado, né? Vamos dizer assim. O que a gente observa, então, é que vários bolsões, né, rebeldes mesmo a essa, vamos dizer, referência simbólica que o outro fornecia até uma época recente, por que não dizer. Né? Então, esses bolsões constituem verdadeira objeção à aplicação desse outro como lugar de referência identificatória. Né? A urgência da nossa modernidade, que exatamente multiplica essas diversas formas de sintoma, não nos deixa, entretanto, esquecer que a dialética do imperativo e dos sintomas sociais sempre foi um tormento. Né? Na verdade, o que a gente assiste hoje tem algo de inédito, certamente, nessa, vamos dizer, aceleração das formas de transtorno, de mal-estar, não é? Mas isso não quer dizer que essa articulação entre o campo dos ideais e a dimensão propriamente da satisfação pulsional não seja algo simples de encontrar uma forma de articulação do ponto de vista da vida social, do ponto de vista do laço social. Né? Bom, a gente, na verdade, pode se perguntar, colocar o problema, não é? Que seria de tentar definir a civilização. O que vem a ser a civilização? O que vem a ser o trabalho da civilização? Digamos que a civilização é um sistema, portanto, de distribuição dessas diversas formas de satisfação a partir dos ideais, a partir dessas referências identificatórias, como eu disse. Né? E o que nós observamos no mundo contemporâneo é um certo impasse da civilização em encontrar um sistema adequado de distribuição dessas formas de satisfação. Né? A civilização se encontra claramente em dificuldades de se constituir como uma espécie de orientação, não é? De elemento norteador para a subjetividade, não é? A subjetividade moderna, vamos dizer assim. Né? Bom, exatamente porque nesse diagnóstico, a gente observa essa inexistência do outro, aí o outro com O maiúsculo, o outro como lugar das referências, vamos dizer, simbólicas, exatamente por causa disso, o que a gente observa é uma espécie de prevalência, né, de preponderância do mundo das regras. O que a gente tem visto é que, na verdade, como exatamente o campo dos ideais, dessas referências simbólicas, exatamente porque esse campo hoje falha em poder orientar a vida, não é, das pessoas, dos sujeitos, é exatamente aí um dos recursos que restam, não é, e que assumem
por isso mesmo uma importância grande, é o que a gente chamaria das regras. Não é? Talvez a expressão pós-modernidade, pós-moderna, costuma-se dizer, né, a própria sociologia, a própria filosofia, ao interpretar a cultura contemporânea, acabou criando esse termo de pós-moderno. Né? O pós-modernismo, na verdade, é nada mais nada menos do que a expressão desse fato, né? Dessa característica do laço social, que é essa abundância, vamos dizer, das regras. Né? O pós-modernismo ele deve ser entendido como uma posição de um certo relativismo com relação às verdades, né? As verdades que exatamente permitem as crenças, né? As diversas formas de crenças que orientam as pessoas. Não é? Segundo o pós-modernismo, vamos dizer que a tese da condição pós-moderna, da posição pós-moderna, é dizer que tudo é simulacro, tudo é significante, tudo é semblante, para utilizar um conceito da psicanálise lacaniana. Né? Para a psicanálise, isso não seria totalmente verdade, ao contrário. Para a psicanálise há o semblante, há o significante, há o simulacro, sem dúvida, mas há também o real. Né? Ora, a questão que a gente poderia dizer é o que acontece com o adolescente exatamente nesse contexto da inexistência do outro? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Né? O que eu exatamente penso é que o que acontece com o adolescente, na medida em que a adolescência constitui certamente um momento importante de passagem, vamos dizer, um momento de superação daquilo que a gente pode considerar como sendo a vida infantil, né? Exatamente o que a gente observa nesse momento de passagem é uma espécie, isso que eu disse, né, essa proliferação de novos sintomas que eu pude enumerar alguns deles. Né? A gente pode encontrar outros, certamente. A gente pode encontrar outras características, modificações no modo de ser, nos estilos de vida. Né? Por exemplo, os esportes radicais, a importância que os esportes radicais assumem hoje. Um outro ponto que a gente pode tentar correlacionar, estabelecer um laço com esse diagnóstico da situação da civilização contemporânea, esse diagnóstico da inexistência do outro. Bom, mas então, vamos tentar ainda, para explicitar um pouco mais esse problema, trabalhar com uma certa definição da adolescência, né? A definição que Freud propôs. A adolescência, para Freud, seria um tempo de metamorfose, né? Um tempo de metamorfose em que o sujeito coloca em ato as saídas edípicas, né? E as vicissitudes da própria escolha de objeto, definida antes do recalque, né? Antes que haja, que se processe o recalque sobre a sexualidade infantil. Né? Então, a metamorfose que acontece na adolescência, ela é relativa à resposta subjetiva que todo sujeito teve que um dia elaborar diante das questões que a estrutura do complexo de Édipo, foi assim que Freud chamou, não é? Coloca para cada sujeito. Não é? Vou insistir na questão da sexualidade infantil aí, porque é uma descoberta da psicanálise, uma descoberta do Freud, que a sexualidade ela não emerge no momento em que o sujeito desenvolve o aparelho biológico, não é, genital, que permita ele exercer de forma completa a sua vida sexual. A sexualidade surge antes. Não é? Isso que o Freud descobre, quer dizer, que a sexualidade tem uma componente ao nível do aparelho psíquico, que a sexualidade já se manifesta precocemente, não é, no ser falante, no plano do aparelho psíquico, no plano das, vamos dizer, fantasias, não é? Então,
o que a gente observa na adolescência é que a adolescência ela resulta exatamente da ação do recalque sobre essa sexualidade infantil que Freud já caracterizou através de uma expressão muito curiosa, não é? Que é toda criança através da tese, né? A presença da sexualidade infantil se exprime nessa tese, toda criança é um perverso polimorfo. Bom, a gente poderia fazer uma longa digressão sobre esse problema, mas eu gostaria só de insistir que exatamente a adolescência vem para permitir uma certa resolução das formas de satisfação própria da sexualidade infantil, onde o que está em jogo nas fantasias desse sujeito são os objetos parentais, né? Os objetos parentais são, em última instância, os elementos que permitem, que dão vazão à satisfação pulsional. Para Lacan, a adolescência é um momento do despertar, né? Porque até então todo o curso do período de latência, do dito período de latência, formulado pelo próprio Freud, né, esteve marcado por uma espécie de estabilidade fantasmática. A ideia de Freud é que exatamente nesse momento em que o recalque está operando sobre a sexualidade infantil, o sujeito entraria num certo período de inércia, não é? Ele ainda não constituiu, vamos dizer, esse sistema fantasmático que permitiria substituir aquilo que ele tinha até então muito vinculado, não é, aos objetos parentais, vamos dizer assim. Não é? O despertar, então, designa o momento em que algo da ordem do real do sexo irrompe e deve ser orientado segundo o protótipo da fantasia construída pelo sujeito. Não é? Então, a adolescência, ela seria, de um lado, uma espécie de um tempo de separação com essas figuras, não é? Parentais, que são decisivas para a consolidação e a sedimentação da vida sexual, né? O corpo da mãe, por exemplo, é decisivo para que as primeiras experiências de satisfação possam se consolidar, não é, no sujeito. Bom, o que a gente observa então que uma primeira característica da adolescência seria esse momento de separação e, por outro lado, um momento de construção. A construção do quê? De um parceiro sexual, não é? Mas no momento em que o sujeito constrói um parceiro sexual, é na adolescência que ele introduz as primeiras experiências de amor, não é? De desejo, aí, com relação ao parceiro propriamente dito. No momento em que ele constrói esse parceiro, vamos dizer que ele põe à prova o dispositivo fantasmático que ele construiu aí, não é? Ao longo desse tempo aí. Vamos dizer que vai do seu nascimento até a adolescência, né? Vamos dizer que ele põe à prova, então, todo o dispositivo fantasmático que vai permitir ele obter satisfação na relação com o outro, né? No caso, o outro é o outro sexo. Importante a gente dizer que esse dispositivo fantasmático é o que permite a gente dizer que, para a psicanálise, sexo não é igual sexualidade, né? O ato sexual ali, propriamente dito, para a psicanálise, ele supõe toda uma aparelhagem, toda uma montagem fantasmática. Quando o sujeito exatamente estabelece uma relação com o parceiro, uma relação sexual, na verdade, a gente sabe que ali tem todo um elemento de mediação da relação do sujeito com o corpo do outro. O sujeito não tem um acesso direto ao corpo do outro. Esse acesso é dado exatamente pelo dispositivo das fantasias. Por isso que a revista Isto É, essa semana, fez um artigo onde ela entrevista psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, sobre a questão das fantasias sexuais. O que é uma fantasia sexual? É a maneira, é o modo como o sujeito exatamente goza, não é? De um parceiro. É a maneira em que o sujeito
coloca em ato, vamos dizer assim, o seu modo de satisfação sexual, não é? Vamos dizer que o dispositivo das pulsões se realiza segundo um certo tipo, segundo um modo. Eles falam coisas aqui interessantes, são uma matéria, vamos dizer, para o grande público, que não tem nenhum. Mas é interessante porque ele faz algumas afirmações do tipo que fantasia nem sempre é um processo consciente, interessante, né? Quantas pessoas não sabem aquilo que é a sua própria fantasia? Isso não quer dizer que elas não têm, não é? Ele diz assim, quando se percebe, ela já passou pela tela da mente. Interessante a ideia da tela da mente, não é? É isso que o Freud descobre em última instância, quando ele designa o termo sexualidade. O termo sexualidade não existia antes. E o termo sexualidade não é o termo sexo, não é? A sexualidade implica exatamente numa certa mobilização de elementos puramente psíquicos, não é? Que fazem parte da vida erótica do sujeito. Isso que ele chama de tela da mente, não é? Digamos que se trata de um processo ingovernável e por isso que se torna tão perturbador e interessante, né? Quer dizer, o sujeito está ali sob a pressão daquele dispositivo, ele é ingovernável, né? E ele é algo às vezes até perturbador. Então, por exemplo, o sujeito que, um homem, por exemplo, que para que ele possa gozar com a parceira, ele precisa de certos atributos de uma mulher vulgar, se ele escolheu para casar com uma mulher que teria, ao contrário, né, atributos de uma pessoa virtuosa, de uma pessoa com princípios éticos muito rígidos, certamente essa fantasia dele vai se tornar algo perturbador na vida sexual desse sujeito, né? Então vocês veem que interessante, né? Ele diz, pode se tornar algo perturbador, ingovernável. Ninguém manda, ninguém controla, ninguém julga, até se traduz em linguagem. Interessante a observação deles, né? Na verdade, muitas vezes esse desacordo, esse elemento perturbador da fantasia pode fazer o sujeito sofrer, né? E sofrer muito, né? O processo analítico exatamente visa passar para o plano da linguagem esse registro aí do gozo, não é? Esse modo de gozo, esse circuito do gozo que cada um tem, não é? Vamos dizer que o processo analítico, um dos objetivos, um dos intuitos, não é exatamente isso. Ele diz também que a fantasia, todo mundo tem vergonha de falar dela, não é? Observa-se também no processo analítico, exatamente essa barreira, né? O sujeito não conta, não põe para fora a sua fantasia. É muito difícil, depende exatamente de uma certa habilidade, um certo tato, não é? Do analista para que isso possa acontecer. Eles enfatizam esse lado. Mas o fato de que ela fique ali escondida, de que ela não possa ser dita, né? Não quer dizer que ela é um elemento importante, estruturante da vida psíquica de todo sujeito, né? Diz aqui a fantasia é uma potencialidade humana. Não existe uma pessoa sequer que não tenha fantasias, né? Outra coisa curiosa que ele diz fantasia erótica é mais ou menos como uma mãe. Todo mundo tem uma na vida, mesmo que a gente só se lembre dela em ocasiões especiais, né? Então, e aí eles vão passar por uma série vão dar todo um cardápio, né? Todo um menu aí de fantasias. Claro que do ponto de vista da psicanálise é sempre muito limitado esse tipo de fala, porque ela privilegia o aspecto imaginário dessas fantasias, não é? Para a psicanálise a fantasia tem elementos que vão bem além do que está sendo descrito aqui, mas é interessante a gente observar que aqui a gente constata algo, vamos dizer, de uma verdade da descoberta freudiana, não é? Da importância que esse registro da fantasia tem para cada sujeito humano, mesmo com relação aos impasses. E eles mostram de alguma forma esses impasses, né? Então eles contam a história de uma secretária que ela e o marido se lançaram em experiências de
levar até um limite, diria, de empurrarem para um limite, às vezes, não muito suportável, né, esse registro das fantasias, e o casamento chegou a ter problemas, né? O problema, ela diz assim, o problema é que a fantasia dele se deslocou para outro lugar. Como no meu escritório somos poucas mulheres, ele só ficava me imaginando com outros homens. O ciúme dele foi destrutivo. Então, o que a gente observa, o que a psicanálise se interessa na fantasia, que ela não é só uma encenação, uma pantomima imaginária, não é? Que ela tem um elemento real e que muitas vezes ela pode se tornar nociva para o sujeito, não é? Perturbadora, como eu dizia no início. Bom, e uma coisa interessante que eles dizem aqui, que exatamente a adolescência se define como um momento onde esse registro da fantasia se sedimenta, se consolida. Não é? Então eles dão, inclusive, informações interessantes aqui nesse artigo, de revista, uma revista, não é? Sobre quando eles vão fazer exatamente uma enquete com os adolescentes, eles observam o quanto que os adolescentes se interrogam, não é? Se sentem instigados a esse tema, não é? Das fantasias. Não é? Eu penso, então, que essas novas formas de sintoma, para terminar, não vou me alongar, elas aparecem exatamente porque o sujeito, no momento da adolescência, ele é confrontado com um certo obstáculo, ele é confrontado com um certo impasse, com um certo desafio de pôr à prova a fantasia que ele construiu. Não é? Então, é aí, nesse momento, que ele é empurrado a ter que lidar com o outro sexo. Não é? Então, a gente pode pensar na droga, por exemplo. A droga entra para quê aí? Em grande parte dos adolescentes, a droga entra como uma espécie de prótese, né? Como uma espécie de amparo, de suporte, para que o sujeito possa exatamente fazer essa passagem. Bom, eu trouxe uma série de outros elementos para a nossa discussão, particularmente o problema da relação entre o campo dos ideais e o campo do gozo, mostrando o quanto que o adolescente exprime esse impasse entre a dimensão do gozo e a dimensão dos ideais, né? E pensava também que a gente poderia discutir que há várias formas de lidar com essa conjugação do gozo e dos ideais, né? Eu acho que é uma forma terapêutica, que nem sempre ela é segundo a perspectiva psicanalítica, não é? Para isso eu pensava exatamente falar um pouco para vocês de uma peça do Jean Genet, que ajudaria a gente, ia simplesmente fazer referência rapidamente para a gente discutir esse problema da relação entre esse caráter muitas vezes perturbador, nocivo do gozo e a dimensão dos ideais. Exatamente porque na adolescência, a adolescência é um momento onde esse pacto se estabelece, né? E todas essas novas formas de sintoma que a gente encontra no mundo contemporâneo, no âmbito da adolescência, eu acho que elas refletem, elas são um signo, não é? Da dificuldade desse pacto acontecer. Então é isso. Bom que o Jesus tenha falado, né, de uma forma tão clara essas questões que ele colocou, para abrir então caminho para uma pontuação que eu vou fazer em relação ao adolescente e as drogas, né? Muito dentro desse caminho que o Jesus coloca aí, da adolescência como um momento preferencial onde se dá o aparecimento do sintoma. A gente pode dizer que, né, a adolescência é um tempo de concluir em relação ao sintoma, e acho também, né, importante frisar que o trabalho que eu vou então desenvolver aqui vem, né, dentro dessa linha aí do que o Gés apontou como adolescência como um momento de separar-se do outro, o outro parental, né?
e todo o impasse que se coloca, então, né, para o adolescente no momento que ele tem que buscar uma inscrição no que eu vou chamar aqui de outro social. E né, na medida em que a gente, então, constata pelas colocações do GES como é que esse outro social está esvaziado, está desacreditado, né, e todo o impasse, então, que se coloca, né, para o sujeito adolescente nesse tempo. Eu vou então seguir, né, o percurso que eu construí, que já está num texto que está publicado nessa revista que foi lançada agora nesse último final de semana, né, na jornada sobre as psicoses da Escola Brasileira de Psicanálise e Saúde Mental, que é uma revista que eu recomendo, não necessariamente pelo meu texto, mas pelos bons trabalhos aqui, né, sobre a questão da saúde mental, do campo das psicoses. Então, esse trabalho ele foi fruto, né, dos vários momentos de discussão que a gente tem tido no núcleo de pesquisa em toxicomania e psicanálise da Escola Brasileira, Seção Minas, e a partir disso aqui eu tento articular, então, como é que a droga se apresenta para o sujeito como uma saída frente a esse momento de separar-se do outro, né, ou frente a esse momento do que o Freud chamou de momento de desligamento da autoridade paterna, né, da autoridade dos pais. E aí penso que em vários momentos a gente vai poder reencontrar, né, pontuações importantes que o Gerson deixou aqui na fala dele. Tá? Eu vou seguir o meu texto e na medida que a gente puder comentar alguma coisa eu vou fazendo isso. E vou também assim pegar partes, né, do texto, não vou fazer uma leitura exaustiva do texto não. Tá? Eu parto aqui então nesse texto, né, da articulação de dois termos que têm sido considerados parceiros, né, nesse nosso mundo contemporâneo, que é o adolescente, né, e as drogas. Diante de uma série de pesquisas que a gente tem visto, né, sendo divulgadas pelas revistas, por jornais, a gente pode constatar uma dimensão fenomenal, né, do uso de drogas no mundo contemporâneo. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver, né, atrelado a essa questão das drogas, o aparecimento de manifestações da presença adolescente no mundo contemporâneo ligada a atos de violência, delinquência, uma série de fenômenos que também, né, são característicos desse tempo e muitas vezes aliados ao uso de drogas. O que a gente vê se colocar, então, a partir daí é uma necessidade, um imperativo da gente buscar construir, né, uma teorização e um modo de intervenção que possa fazer face, né, a esses sintomas do nosso tempo, ao que o Gerson chamou de novas formas de sintoma. Quando a gente fala da adolescência, tal qual a gente conhece, a gente está falando de um fenômeno cultural. Ele é produto né, da nossa cultura, produto do nosso mundo ocidental, capitalista, cientificista, né? E a gente tem, então, dentro da nossa cultura, uma tentativa de circunscrição desse fenômeno, por um lado, pelo discurso médico, de determinar um tempo de entrada, né, a puberdade. E, por outro lado, o discurso jurídico, de tentar determinar um tempo de saída, né, a maior idade. E são duas tentativas que sempre fracassam, porque a gente tem alguma coisa aí que então, o que a gente vai apontar como a subjetividade, sobretudo a subjetividade como a psicanálise postula, né, que vai mostrar uma impossibilidade desse enquadre do sujeito nessa normatização, né. A psicanálise, quando leva em conta o sujeito, né, ela vai falar da adolescência como um tempo de despertar. O despertar do sujeito desejante frente ao relançamento da pulsão sexual, a reinscrição da pulsão sexual nesse tempo, então, onde já houve uma maturação biológica. Mas, né, como o Gerson esclarece, a fantasia veio antes, né, do ponto de vista, então, da inscrição psíquica, já estava lá a sexualidade, né? E aí esse relançamento da pulsão sexual ele vai ser engendrado pelas metamorfoses da puberdade,
tratando-se, portanto, nesse momento, da inscrição do sujeito como sexuado a partir agora da consumação de um ato inédito, o ato sexual. Desse fato decorre a afirmação do Hugo Freda de que a adolescência, do ponto de vista da psicanálise, não se constitui em uma fase, mas sim uma passagem do pensamento ao ato. Esse ato, então, de inscrição como sexuado, eu diria mais, não só de inscrição, mas de assunção, da posição como sexuado, já que, então, as metamorfoses da puberdade, elas exigem agora uma atividade, dado aquilo que Freud falou no início do texto, as transformações da puberdade, dado o imperativo do encontro com o objeto sexual. Há esse relançamento da pulsão e há aí essa pressão para o encontro com o objeto sexual. Quando Freud, então, fala da puberdade, ele sempre está pensando a puberdade em relação à relação do sujeito ao sexo nesse tempo. Ele não está preso às mudanças corporais, mas sim às consequências psíquicas que essas mudanças vêm trazer. Ele usa uma metáfora que Lacan usa também no texto num comentário que ele faz à peça O Despertar da Primavera, que é essa metáfora da puberdade como um túnel perfurado de dois lados, afirmando que, mais do que fazer sentido, o encontro do sujeito com o outro sexo faz furo no real, já que o parceiro sexual em jogo é aquele que está lá na fantasia, é o objeto A, E é ele que pode, então, franquear aí a relação do sujeito ao outro sexo, Caracterizando a adolescência como um momento do reencontro com o objeto e com a sua função de separação para o sujeito. Tem uma frase do Freud que revela essa questão do reencontro com o objeto que Lacan discutiu, sobretudo no Seminário 4, quando ele fala o encontro com o objeto na realidade, um reencontro dele. Eu vou citar agora aqui, Stella Solano, quando ela fala, então, que é a partir desse objeto que o sujeito deverá se separar-se do outro. O outro parental, social e de todos os semblantes encarnados pelo outro familiar e social. A crise, porque é a queda dos semblantes. Por isso, a crise em relação ao pai, já que a crise em relação a todos os semblantes que serviram como nomes do pai. E é por isso que há o encontro com o pior contra o pai. Ou seja, o encontro com o objeto mais de gozar, que faz com que se espatifem as figuras do outro e se soltem todos os tampões como insígnias do pai. Freud fala disso de uma forma muito interessante no texto dele que chama Algumas Reflexões sobre a Psicologia do Escolar, que ele fala desse momento do sujeito separar-se do outro parental, que ele olha da janela do seu quarto para dentro da sua casa, fazendo uma comparação da sua casa com o mundo, e aí ele vai perceber que o seu pai não é tão rico, tão herói quanto, Então, todas aquelas idealizações que ele fez em torno dele, e ele disse assim, e aí o sujeito faz com que, nesse momento, o pai pague, Pague pela decepção que causou ao filho. Nesse sentido, então, desse momento, de separação do outro, e aí a gente tem que entender o outro parental, os pais da infância, os objetos parentais infantis. A partir disso, então, abre-se para o sujeito uma dimensão de mal-estar que associa à condição adolescente nomes tais como luto e catástrofe, dentre tantos outros que designam que o sujeito está confrontado nesse ponto preciso à inexistência da relação sexual, ou seja, a falta que se abre ao sujeito por não haver no inconsciente a inscrição de significantes que promovam um saber sobre a relação entre um homem e uma mulher. Então, esse momento da construção do parceiro sexual é um momento em que o sujeito encontra aí um ponto opaco no outro, você podia dizer assim, a gente podia dizer assim, em que ele, então, busca no inconsciente, quem usa essa expressão, Alex Solé, uma inscrição, sobre o que é estar do lado homem, o que é estar do lado mulher na relação sexual, e ele encontra lá
ou um casal de pais ligados pelo amor, ou um personagem, né? Que o sujeito se identificou a ele a partir da percepção da diferença entre os sexos. Mas não, ele não encontra o significante do gozo sexual. E aí que, né, ele encontra um furo no outro em relação à possibilidade de encontrar um saber que permita a ele a construção do parceiro sexual. E aqui então a gente vai, né, trabalhar aqui reiterando, né, essa distinção que é preciso fazer quando se fala do encontro com o objeto, né, do objeto da pulsão e o objeto sexual. Esse objeto que ordena a fantasia é o objeto da pulsão e é a partir dele que é possível haver para o sujeito um franqueamento com o objeto sexual. É a partir daí que se inscreve um modo de sexualidade, como o Jéssica colocou, que permite ao sujeito estar, né, de uma ou de outra forma no encontro com o outro sexual, ou até inscrever aí um modo de gozo, né? É aqui que o Freud vai trabalhar termos como atividade, passividade, mas a gente não vai parar nisso aqui. E diante, então, desse mal-estar, desse momento, né, que escancara-se aí essa inexistência da resposta no outro quanto à posição do sujeito como sexuado, é que aparece, então, claramente essa função de separação do objeto A, e é o ponto, então, em que o sujeito pode, a partir daí, buscar saídas, né, para responder essa questão, e uma delas ele pode encontrar, no caso que eu estou privilegiando aqui, no encontro com a droga. A gente vai ter aí, então, a partir disso, algumas premissas, né, da teoria psicanalítica para dizer o que pode marcar, né, o encontro do adolescente com a droga. O adolescente se droga para esquecer o corpo. O recurso à droga tem por função liberar o sujeito do seu compromisso face ao ser sexuado. A droga como um modo de resposta aos impasses decorrentes do confronto do sujeito com outro sexo e as vicissitudes da construção do parceiro sexual. E a droga como aquilo que permite ao sujeito separar-se do outro. Então aqui a gente vai ter bem essa proposição, né, dessa função de separação. E para discutir, né, essa separação do outro e da droga como essa função de separação, a gente, né, precisa então discutir, né, o que me chamou a atenção e que eu achei que seria interessante discutir nesse texto, como é que a palavra separação aqui adquire um sentido importante, como é que ela é preciso que ela seja destrinchada dessas diferentes funções de separação, né? A gente escuta, então, a partir de Freud e Lacan, que a adolescência tem o sentido de separação do outro para a assunção do sujeito desejante, ou seja, localiza-se a adolescência como uma crise da confrontação com o outro da lei. Ao mesmo tempo disse que a passagem ao ato tem função de separar o sujeito do outro, bem como o ato de se drogar tem como função separar o sujeito do outro. E ainda mais, a droga permite ao sujeito separar-se do corpo, o corpo sexuado, e por fim, né, a máxima lacaniana de que a droga é o que obtém êxito em separar o sujeito do gozo fálico. A partir de então, né, nesse texto, eu vou fazer toda uma discussão do sentido que tem essa frase lacaniana, do separar o sujeito do gozo fálico, separar o sujeito do que o Lacan fala, né, do pequeno piluzinho ou do faz pipi. E eu vou então deixar essa discussão, é uma discussão teórica, né, falando da questão, passando do estágio do espelho, pela primato do falo, né, a significação fálica, e toda essa proposição então de que se a droga aparece como um artifício que permite ao sujeito romper o casamento com o falo, é porque o casamento com o falo é um casamento não querido, fonte de angústia, né, que é a descrição então que Lacan vai fazer da castração como um gozo, né, e falar da castração como o gozo da renúncia de gozar. A partir daí, então, né, a gente pode marcar a toxicomania como essa tentativa de ruptura com o gozo fálico,
e, ao mesmo tempo, né, essa função de ruptura como uma tentativa do sujeito de, com a droga, ele, a partir, né, da constituição de um símbolo, aqui eu estou inclusive citando a tese do Jesus, ele visa um sentido apenas, ele dá sentido à falha do pai e constitui dessa forma um verdadeiro não dito do ato toxicômano, na medida em que guarda uma contestação da lei do pai, que é paga pelo sujeito com a ruína do seu próprio corpo. Então eu vou chamar de novo a proposição do Freud lá algumas reflexões sobre a psicologia do escolar, onde ele fala que esse momento de desligar-se do outro, o outro parental, é um momento em que o sujeito faz com que o pai pague. E aqui agora a gente pode até entender que ele paga com o próprio corpo como um modo de denunciar, né, essa falha do pai. E gostaria de concluir aqui com essa proposição do Hugo Freda, no texto dele que chamou Adolescente Freudiano, quando ele fala, né, que é preciso distinguir, nesse momento de separar-se do outro, aquilo que a gente podia dizer de uma passagem ao ato, como acontece, por exemplo, no caso da psicose, do que é esse ato toxicômano, também como uma função de separar o sujeito do outro. E aí ele tem uma pontuação que eu considero importante, que eu penso que ajuda a gente a pensar nessa saída sintomática do sujeito a partir da adolescência, quando ele fala que nas novas formas de sintoma, no caso essas formas sintomáticas, né, que a gente tem apontado, o que faz irrupção não é um sintoma, né, que no sentido clássico tem valor de metáfora, mas sim um fazer que não deve ser confundido com uma passagem ao ato. Eu penso que nesse ponto também a gente pode resgatar, né, a função da fantasia, que o Gés chamou a atenção. O Freud fala disso no texto das Transformações da Puberdade, quando ele fala que a vida sexual do adolescente está destinada a realizar-se no campo da fantasia. E aí ele, né, acrescenta ideias destinadas a não serem concretizadas. Aqui a gente tem, então, com a droga, com as novas formas de sintoma, uma saída, de um modo geral, que coloca um fazer no lugar da atividade né, fantasmática, né? Ou um fazer que tampone, né, esse encontro do sujeito com a fantasia. E aqui, então, né, esse ato toxicômano se inscreveria nessa perspectiva do fazer, que não tem valor de metáfora, mas que não pode ser confundido com a passagem ao ato. Esse fazer tem uma série de funções, e como afirma Hugo Freda, a mais importante é a de reinventar a figura do pai. E nesse sentido, né, a gente precisa buscar na clínica a resposta, então, para o modo particular que cada um pode, né, encontrar para reconstruir, né, a figura do pai. E, a partir disso, então, poder verificar as formas do outro, ou o nome, né, do outro para cada sujeito, na medida em que esse momento de desligamento do pai, que a adolescência supõe, não pode ser entendido como um fazer sem pai. O desligamento do pai põe em evidência a sua importância, uma vez que sem pai não há desligamento. Eu vou concluir aqui e vou passar a palavra para a Meire. Obrigada. Eu vou começar a minha fala tentando pincelar um pouco o que a Arminda Bilasturi fala sobre a adolescência. A entrada na adolescência, ela implica para o sujeito em transformações físicas e psicológicas, expondo a conflitos internos e externos. E, em função disso, o adolescente, por muitas vezes, pode apresentar uma certa desorganização, podendo mesmo passar por dificuldade maior na elaboração dos 3 lutos fundamentais, que é o luto pelo corpo de infância, pela identidade infantil e pela relação com os pais da infância, é o par parental. O luto pelo corpo infantil, que significa abdicar definitivamente de sua condição física de criança
numa transição entre o que seria o estado infantil e o estado adulto. A perda de sua identidade infantil leva o adolescente a recorrer a situações que se apresentam como favoráveis no momento, se identificando com grupos e ou pessoas. São identificações transitórias adotadas durante um certo tempo. O luto pela perda dos pais da infância produz uma distorção da percepção que facilita a resposta imediata, global e irracional. A definição da escolha de objeto, abrindo mão da posição infantil e sexual, acontece quando o adolescente define sua identidade sexual nessa escolha de objeto. Não só o adolescente sofre durante esse longo processo, mas também os pais têm dificuldades para aceitar o crescimento e as transformações dos filhos e de suas relações. O adolescente, desde o final do século, se depara com o rompimento iminente da cultura familiar que herdamos do século XIX, quando Jesus fala disso, né? O que se vai colocar agora no lugar, né? Esse outro aí que não faz mais essa referência. Herdamos, então, do século XIX, uma família nuclear, monogâmica, patriarcal, falocêntrica, que deveria assegurar o bom andamento intrafamiliar na esfera do privado e ser viabilizadora da estabilização do Estado e do progresso da humanidade. O compromisso era, então, formar cidadãos, transmitir valores éticos, patrimoniais, patrióticos e religiosos. Confusos com a perda desses referenciais, os pais que questionaram esses valores herdados e promoveram transformações sociais importantes, hoje têm dúvidas de como devem agir com seus filhos. Então, essa referência aí do outro, ela está em falta, né? Tanto para os pais quanto para os adolescentes, né? A incompreensão e a rejeição que experimentam frente à sexualidade e à expansão do sujeito se encontram muitas vezes mascaradas sob uma excessiva liberdade que o adolescente pode sentir como abandono. Até este momento, estivemos falando de adolescência que transcorra numa normalidade, como possibilidade de reafirmação, de inserção na cultura e com possibilidade de se efetivar, então, um pacto social. Essa ideia do pacto social eu acho muito interessante, ela é do texto do Hélio Peregrino, e ele fala o seguinte, que a elaboração do pacto edípico, a escolha do objeto e da identidade no adolescente implica também em que ele possa, junto à sociedade, fazer projetos de vida, de possibilidade de inserção no trabalho, né? E se isso não ocorre, isso vai trazer um transtorno para ele a nível daquilo que ele pode, então, estar elegendo como objeto dele de identificação, né? Com que sujeito que ele vai se identificar, o que ele vai usar para se pôr na vida, para estar na vida, né? Por outro lado, alguns pais, a pretexto de dar proteção aos filhos, promovem uma verdadeira clausura no ambiente doméstico, projetando no exterior toda a maldade que exercita em seus lares, nos quais, sob o resguardo da privacidade, exercitam suas perversões sobre as crianças e os adolescentes. Atualmente, se sabe através da mídia, pesquisas, denúncias e relatórios que um número espantoso de crianças e adolescentes são abusados sexualmente no ambiente doméstico por pessoas de sua confiança. Eu não trouxe aqui para passar para vocês dados estatísticos, eu considero que isso também é uma coisa relevante, porque se a gente tiver uma criança sendo abusada sexualmente dentro da própria casa, isso já é preocupante, né? Quer dizer, se os pais que deveriam zelar pela segurança e pelo desenvolvimento sadio do seu filho começa a praticar com ele um abuso, violência, né? O que ocorre, então, não é uma necessidade de saber quantos, mas que isso está acontecendo. Apesar de que a gente tem, eu até trouxe aqui, para estar passando para vocês a título de informação, que esse fenômeno tem preocupado tanto que já existe um relatório
que foi feito sobre a exploração sexual comercial de meninos e meninas e adolescentes na América Latina e no Caribe. Eu mesma, a partir de uma observação que eu fui fazendo durante o período que eu trabalhei no pronto-socorro, acabei me interessando por fazer uma especialização na USP que trata disso, violência doméstica contra criança e adolescente. Tá? Então, eu acho que dá mais ou menos para estar colocando para vocês a dimensão e a importância desse fenômeno. Na tentativa de buscar alguma menção sobre abuso sexual na obra de Freud, eu localizei a carta 55 que ele dirige a Fries, em 11 de 1 de 1897, que se encontra no livro 1 das obras psicológicas completas de Freud, na página 859. Nela, ele se propõe a desenvolver a teoria da sedução enquanto determinante das neuroses na histeria. Ele relata o caso de um paciente histérico que abusou sexualmente da irmã, o que a levou a uma psicose histérica. Posteriormente, ele averigou que seu paciente havia sido abusado sexualmente por seu tio. Freud desenvolve a seguinte teoria. O tio, um gênio pervertido, ao seduzir o sobrinho, determinou a neurose histérica do paciente. O paciente histérico, mais tarde, veio abusar sexualmente de sua irmã, o que desencadeou nela uma psicose histérica. E aí ele faz um esquema e até coloca assim, pois se o tio abusou do sobrinho abusou da irmã, deve ter algum componente hereditário nisso. O que a gente percebe na observação clínica é que todo agressor, ele foi vítima. Então, na realidade, o Freud ele não conceituou muito bem, não colocou muito bem essa palavra hereditariedade, mas essa repetição, ela ocorre. E se ela está ocorrendo na família, pode até dar ideia de uma perversão hereditária. Né? Só que na carta 69 de Freud a Fries, na página 179 e 178, no mesmo livro 1, ele coloca o seguinte: não acredito mais em minha neurótica. O surgimento de dificuldades para, a partir dessa teoria, empreender uma análise com êxito e a constatação de que, ao sustentar essa teoria, em todos os casos, o pai, não excluindo o meu, tinha que ser apontado como pervertido. Ao empreender o estudo de caso do paciente histérico vítima de abuso sexual, ele o estava observando a partir de uma tentativa de explicar a etiologia das neuroses. Freud descartou a teoria da sedução e desenvolveu a teoria da fantasia de sedução. Não podemos generalizar, cada caso é um caso. Os pais, ou aqueles que desempenham essa função, não podem ser todos pervertidos, mas que existem pais pervertidos, existem. Se Freud estivesse desenvolvido sua teoria com relação aos casos de abuso sexual, teria percebido que a menina e o adolescente vitimizados apresentam depressão, tentativas de autodestruição, alcoolismo, drogadição, submissão à exploração sexual, o que as coloca no lugar da coisa, de droga. Eu acho interessante quando você fala, porque a criança, ela se coloca numa situação mesmo de ser utilizada enquanto droga, que o outro necessita e vai gozar. Esse gozo falho, né, do outro em cima da criança. Essa droga a ser consumida, levando-as à prostituição, ao homossexualismo, gravidez precoce e aborto. Os meninos e adolescentes vitimizados apresentam depressão, alcoolismo, drogadição, homossexualismo, bissexualismo, pedofilia, o que distingue dos sintomas que são apresentados pelas meninas. O abusador, não raro, passa por cidadão correto, esposo dedicado, bom vizinho, trabalhador, religioso. O adulto incestuoso abusa da confiança da criança e do adolescente para satisfazer, na maioria dos casos, lentamente os seus propósitos. Utiliza a sedução para responder à demanda de afeto da criança com afeto erotizado. A insinuação sexual, o jogo da sedução, desperta nas crianças e adolescentes excitações sexuais agradáveis, que não é nenhuma novidade, que o Freud já falava disso, né? Nos 3 ensaios com relação à sexualidade infantil. A criança não é assexuada, né? O abusador exige silêncio e, não estando apto a simbolizar o que vivencia,
Ela tenta recalcar e, ao mesmo tempo, se sente culpada e faz sintoma, qualquer um como pedido de ajuda. Um número espantoso de vítimas do sexo masculino na adolescência se identifica com o abusador e passa a atuar como tal, num polo sádico. Na Carta 55, Freud fala de hereditariedade. Na verdade, o que a observação e os dados estatísticos nos apontam é para a repetição, tendo sido os agressores vítimas por sua vez. O que pode a psicologia, então, fazer diante da adolescência vitimizada, fisicamente, psicologicamente, sexualmente? A proposta é de acreditar na criança e no adolescente. O tratamento do adolescente vitimizado vai depender de uma equipe pluriprofissional e interinstitucional que determina juridicamente as medidas de proteção, incluindo o tratamento psicológico. Quando a lei do pai fracassa, é convocada a lei da cultura, que tem ação efetiva no tratamento do sujeito vitimizado. O manejo da transferência que se estabelece com o paciente é fundamental para evitar a revitimização ou manutenção da posição masoquista do paciente. E o que se pode fazer ainda? Trabalhar na elaboração de diretrizes para políticas de proteção e atenção à criança e adolescente, capacitação de profissionais que atuem diretamente com a criança e adolescente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Elaboração de projetos de atenção à criança e ao adolescente vitimizado. Elaboração e participação em campanhas preventivas. Eu fico pensando até que seria uma tentativa de que esse outro começasse a fazer uma intervenção. É verdade. Né? Acho que a gente tem que fazer isso. O que pode a psicologia fazer diante da adolescência que se subverte e passa de vítima a agressor? O tratamento do agressor adolescente também será determinado por ordem judicial. E a lei, que barra concretamente o sujeito, impõe a penalização que pode oferecer a liberdade assistida, propondo uma troca por um bom comportamento. Existe maior habilidade no manejo da relação da transferência. Muitos profissionais os consideram perversos e, portanto, inviáveis para o tratamento, e chegam mesmo a questionar os que se propõem a aceitá-los como paciente. A plasticidade psíquica do adolescente é surpreendente, e em curto espaço de tempo se pode observar grandes retificações subjetivas. Apesar de Freud se recusar a acreditar no que ouvia de seus pacientes no que se referia às queixas de abuso sexual, suas conclusões não são inválidas na medida em que a fantasia de abuso sexual são motivos suficientes para tecerem uma teia sintomática que enreda, aprisiona, causando sofrimentos psíquicos, neuroses graves ou aniquilação do sujeito. Quando os abusos ocorreram, de fato, as consequências não serão menos danosas. A ruptura e a impossibilidade de na adolescência se efetivar o pacto social pode implicar na ruptura a nível inconsciente com o pacto edípico. O significante paterno, o nome do pai, tendo parcialmente denegado a sua função simbólica, irá causar uma desorganização na estrutura psíquica e teremos o retorno do recalcado. O que deveria ser reprimido em nome do pai é evidenciado em atuações perversas. É uma tentativa de estar construindo ainda uma possibilidade de se falar disso, né? Eu acho que até temos que construir o outro mesmo. Na verdade, sobre essa questão, a gente até teve uma jornada esse final de semana, onde um psicanalista francês falava exatamente de que diante dessa falência, desses referenciais, né, que permite essa postulação de um diagnóstico da civilização contemporânea como sendo da inexistência do outro, o outro aí com O maiúsculo, né, no sentido de que não é um semelhante, né, toda a carga de elementos discursivos que faz com que uma pessoa possa ter um filho no seio da família e saber mais ou menos para onde que vai esse menino, né, ou tem pelo menos o que é um outro referencial. O que transmitir isso, o que transmitir para esse menino. O problema todo no mundo contemporâneo é que a gente está meio perdido. Exato. Agora, interessante o que ela falou é que nós que trabalhamos na área da saúde mental, muitas vezes nós vamos servir de uma espécie, eu não diria desse outro,
mas a gente é uma espécie de elo, não é? De mediação que favorece o sujeito a se haver com esse sintoma da contemporaneidade. Então, estou inteiramente de acordo com essa formulação. Quer dizer, quando a gente recebe alguém num tratamento analítico, é a mesma coisa. O sujeito muitas vezes chega com um adolescente, né? Chega com as identificações dele completamente estouradas, causando uma série de transtornos. O que a gente vai fazer no primeiro momento é exatamente permitir que o sujeito possa se recompor esse outro. Muitas vezes vai permitir que o sujeito possa construir para si um pai. Né? Vai poder elaborar, porque o pai não é a figura ali do genitor, não é isso? O pai exatamente é uma função que o tratamento analítico muitas vezes pode favorecer. Né? É interessante, só queria comentar uma. Quando você fala da possibilidade dele construir um pai, eu estou me lembrando de um caso de um menino de 12 anos, parricida, né? Ele matou o pai, né? E você podia pensar, eu até estava comentando lá fora com a Lilane, você podia falar, nossa, perverso, matou o pai, né? Não é. Inclusive ele nem matou o pai simbólico, né? Ele matou um sujeito que era o quê? Um canalha, que era um abusador, né? Que vitimizava a família inteira e, de certa forma, ele teve a conivência de toda a família. Para fazer o ato. E aí que a coisa se complica. Eu penso que nesse sentido a gente tem também um caso que foi discutido lá no núcleo de toxicomania a respeito do trabalho que o pessoal faz no juizado da infância e da adolescência, no momento em que designa para um determinado sujeito que cometeu um ato infracional uma medida protetiva. As psicólogas lá do juizado estiveram lá na escola e relataram uma situação do menino que recebeu a medida sem passar pelo juiz. E aí as psicólogas sempre falavam, porque o juiz falou, e ele falou assim, mas quem que é esse juiz? Que homem é esse que eu nunca vi a cara dele? E aí a gente ficou muito tendo uma ideia, assim, como é que nesse momento, esse papel, né, do juizado aí é de alguma maneira, dar uma cara, né, mostrar a cara da lei, a gente podia dizer assim, né? E isso tem muitas vezes o sentido de criar diante dessa cena para o sujeito um trauma, já que a gente vê muitas vezes essa banalização das cenas de violência e a possibilidade dele ter alguma questão sobre essa cena, né? E da posição dele, se estava drogado, se ele não estava, mas assim, ele poder responder de alguma maneira por isso. Agora, o que elas perceberam? É fundamental que passe pelo juiz, que ele veja a cara do juiz, né? Eu acho que vai nessa linha mesmo. É essa intervenção mesmo. E quando você fala, né, do juiz, e realmente ele cumpre essa função do falo circulante, né? Que realmente não está atrelada apenas ao pai, né? Está atrelada à cultura também. Vocês podiam falar um pouquinho, né? Comentar alguma questão que vocês têm, se a gente puder discutir.